que nós possamos entender uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Cristianismo que é diferente de todas as religiões do mundo. Porque Cristo foi crucificado, sim, mas a cruz nós mandamos colocar aqui porque é cruz vazia. A cruz está vazia. Crucificado, mas ressurreto dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Tudo isso Jesus Cristo fez primeiramente por amor. Jesus, ele foi à cruz voluntariamente, espontaneamente. Ele deu a sua vida por mim e por você. E mais, e muito mais. Ele ressuscitou. E é um Deus de vivo, não um Deus de mortos, não. Ele vive. A segunda razão da morte e da ressurreição de Cristo foi por amor. A primeira foi por obediência ao Pai, espontaneamente, voluntariamente. Ele foi à cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E a segunda razão foi por amor. Deus amou o mundo. Deus lhe ama. Deus é um Deus amoroso. Por isso que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está habitado. Ele está com a história nas suas mãos, a história da sua vida, a história das nossas vidas em sua mão. A ressurreição de Cristo e a ressurreição de mortos. Abram suas Bíblias. Vamos abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Nós vamos do 12 até o 19. São versículos maravilhosos, poderosos. Nós vamos sair daqui regozijados nessa noite com o poder de Deus, o Deus que faz milagre, o Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. 1 Coríntios 15, versos 12 até o 19. Amém? Eu gostaria de ler os pares, e como de costume da igreja, que a igreja, a amada igreja, possa ler os ímpares. Nós vamos até o versículo 19 dessa perícope aqui, falando da ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, a nossa ressurreição. A palavra de Deus nos diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ainda mais, os que adormeceram. Eu preciso de silêncio. Mais uma vez, eu preciso de silêncio para me concentrar na pregação. Não é que o pastor é chato, não, é porque eu posso perder o foco aqui. Então, os pais, se tiverem com os filhos, que retirem um pouco, e eu preciso de silêncio total. Verso 18. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Eu peço que nesse momento você possa curvar sua cabeça novamente e orar rapidamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, te bendizemos, te agradecemos, que o Senhor possa me iluminar, ó Deus, para pregar, ó Deus, a tua palavra, aquilo que está exposto aqui na tua palavra que é revelada, inspirada por Deus. Mas nesse momento eu peço iluminação, e que a tua igreja esteja com os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, o que vem do céu, o que vem do alto, o que vem de Deus. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, o cristianismo, ele é diferente de todas as religiões do mundo.
porque o cristianismo está alicerçado na graça e na misericórdia de Deus. Na graça e na misericórdia de Deus, senão nenhum de nós estaríamos aqui hoje nessa noite. E o maior milagre de todos foi a ressurreição de Cristo. O maior milagre, Deus tirar da sepultura Jesus Cristo. E Deus agora também, Ele vai dizer, a palavra de Deus, que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ele nos resgatou. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, e mortos não ressuscitam. Só Ele tem poder para ressuscitar. Por isso, o cristianismo é baseado em milagres, e o maior de todos, a ressurreição de Cristo. Um dia como hoje, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Essa é a base de sustentação do cristianismo: morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo é baseado em milagres. Você já pensou? Deus formando o mundo do nada. O mundo era sem forma, o mundo era vazio, e Ele do nada, haja luz, haja firmamento, haja as estrelas, haja os dois candeeiros, luz, sol e luz. O cristianismo é baseado em milagres, milagres e prodígios. Ele abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Ele chamou Abraão, aquele homem, e através da incredulidade aquele povo passou 400 anos. Mas Deus, quando tirou aquele povo da escravidão, tirou através de grandes prodígios e milagres. É isso que Ele faz. Esse é o poder de Deus. Deus durante 40 anos fez cair o maná do céu para aquele povo comer durante 40 anos. O cristianismo é baseado em milagres. As roupas daquele povo durante 40 anos não se desgastaram. As suas sandálias não se desgastaram. Os seus tornozelos não incharam. 40 anos caminhando no deserto. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, que chama o rei Davi para que Jesus Cristo nascesse, o seu descendente, aquele que era prometido desde Gênesis. E aquele homem nasce de uma virgem. Olha o milagre: o Espírito Santo coloca o menino Jesus no ventre daquela virgem. Ele nasce no poder do Espírito Santo, soberanamente, sobrenaturalmente. Esse é o poder de Deus. E Jesus exerce o seu ministério em grande poder e manifestação. 3 anos, cegos viram, coxos andaram, mudos falaram. Aqueles que eram leprosos foram purificados. Aos pobres foi pregado o reino de Deus. E Deus continua atuando. E o maior milagre aconteceu: Ele ressuscitou Jesus Cristo para poder nos resgatar, porque nós éramos cativos. E o milagre em si, todos os milagres que Jesus fez, tem um propósito, que é a manifestação da glória de Deus. É mostrar que Deus é um Deus todo-poderoso, é mostrar a sua existência, a sua glória, o seu poder. É isso que Deus faz. O milagre maior, o milagre da ressurreição dos mortos. Naquele dia nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. Meus irmãos, é diferente de todas as outras religiões. Há algumas religiões que não são baseadas em milagres. O budismo, o hinduísmo, eles são baseadas em evolução do homem, conhecimento, reencarnação. E o bom que sabe de tudo isso, você pode ir hoje lá na tumba de Buda. Está lá a tumba, um pó, ele está lá, morto. Você pode ir na tumba de Confúcio, você pode ir na tumba de Maomé, mas você não pode ir no sepulcro de Jesus, porque Ele vive para todo sempre. Por isso o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. E o cristianismo, existe isso do crente, que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus,
o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. O contexto desse texto aqui, onde a gente leu, é que havia pessoas dentro da igreja, sempre há, que não acreditava na ressurreição de mortos. Havia um grupo, fora os outros grupos paralelos, que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e os libertinos que diziam: eu sou de Jesus, não obedeço ninguém, vou viver do jeito que eu quero. Eram os piores, os comentaristas dizem. Mas olha o que é que ele diz no verso 12. Ora, ele diz, verso 12, deixe sua Bíblia aberta. Ora, o que se prega? Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? A igreja já tinha esquecido o que Paulo tinha pregado, e eu trago para aplicação já para a igreja já. Nós não podemos fugir dos princípios batistas, nós não podemos fugir das nossas origens. Nós temos que saber a nossa história, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Muitos querem viver e andar individualmente dentro da igreja, querem ser ilhas, isolados, e não existe isso na igreja. Nós somos um corpo. O corpo depende do cabeça, que é Jesus Cristo, mas todas as juntas e medulas estão interligadas. Há pessoas, eu falei de manhã, que querem viver como placas tectônicas. O que é isso, pastor? Que querem viver em atrito com as outras pessoas, não respeitam os ministérios, não respeitam a autoridade pastoral, não respeitam os seus irmãos. Por isso a gente não pode esquecer quem nós somos. Havia um grupo ali que negava a ressurreição de Cristo, e Cristo, ele ressuscitou fisicamente, corporalmente, visivelmente. O capítulo 15 aqui fala justamente sobre isso. Olha o que é que diz, voltando só para a gente pegar o contexto, para a gente chegar, para a gente entender. O verso 1 e 2, Paulo diz assim, há evidências e prova da ressurreição de Cristo. Olha o que é que ele diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e continuam firmes. Vocês lembram que eu preguei para vocês? Que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é um Deus de vivo, não um Deus de mortos. Não. Aí ele diz no verso 2, por meio dele vocês também são salvos. Aí ele diz, a condicional aqui, para ser salvo: se vocês retiverem a palavra, assim como tal eu preguei. A salvação é se nós retivermos a palavra. Cristo veio, morreu, mas ressuscitou. A palavra é completa. Vocês estão guardando a palavra? Como é que vocês já estão mudando a doutrina que eu trouxe para vocês? Aí Paulo diz no verso 3, eu entreguei do jeito que eu recebi. Os apóstolos já pregaram para mim, Barnabé já pregou para mim. Eu só estou repassando do mesmo jeito que me entregaram, que Cristo ressuscitou dos mortos. E Paulo vai do verso 5 até o verso 14, falando de várias testemunhas. Ele vai dizer, Pedro viu ele, que é Cefas, os 12 viu, porque Matias já tinha sido incluído, mais de 500 irmãos viram ele. Aí ele diz, só Tiago, irmão do Senhor, viu ele também. Aí ele repete, e os apóstolos, do verso 8 ao verso 11, ele vai dizer, e eu também vi ele, eu também sou testemunha ocular dele. Como é que vocês já estão voltando atrás, dizendo que Cristo não ressuscitou? Por isso que ele vai dizer as consequências, a nossa ressurreição. Verso 12 ele diz, ora, se o que se prega é que Cristo, verso 12, agora sim o nosso texto, ora, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns afirmam que não há ressurreição de mortos. A gente vai ver as consequências daqueles que negam Jesus Cristo. A consequência daqueles que negam a ressurreição dos mortos atinge diretamente a alma da pessoa. Atinge diretamente a alma das pessoas. São 6 consequências gravíssimas daqueles que negam a ressurreição de Cristo.
A primeira consequência está aí, no verso 13, ou a primeira consequência daqueles que negam a Cristo. Ele vai dizer, verso 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É isso, essa é a primeira consequência. Se não há, se vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Nós estávamos aqui. Nós temos que lembrar que todo o texto aqui tem uma condicional se. E se? Por quê? Porque ele ressuscitou e vive, e está no meio do seu povo. Todo o texto tem essa condicional 2 ou 3 vezes. E se? E se? Então o que é que ele está dizendo aqui para a igreja? Muitos de vocês não acreditam na ressurreição. E se os mortos não ressuscitaram, Cristo também não ressuscitou. Então faz dessa religião, ou desse modo de vida, ou desse estilo de vida, o cristianismo hoje é uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é uma mentira. Se, lembrem, essa é a consequência. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são homens enganadores. Se Cristo não ressuscitou, a Bíblia é uma fábula. Pode pegar ela e jogar fora, não presta para nada. Se Cristo não ressuscitou, a salvação é uma farsa. Em vão é nossa fé. Negar a ressurreição de Cristo traz outras consequências. O que eu prego aqui não vai valer nada, é vã. Segunda consequência, verso 14: daqueles que negam a ressurreição de Cristo ou daqueles que negam Cristo. E se Cristo não ressuscitou, sempre se, é vã a nossa pregação. Aquilo que nós pregamos não vale nada. A pregação dos apóstolos, a pregação da igreja primitiva, a pregação atual da igreja contemporânea, aquela pregação que diz Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi morto pelos judeus, mas que ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e está entronizado à direita de Deus. Tudo isso é em vão. A nossa pregação é em vão, a nossa proclamação, o querigma da igreja antiga, que era fundamentada na doutrina dos apóstolos, o que eles viram, tudo isso é em vão. Nós estamos pregando em vão por nada. Por isso que a Bíblia ela foi desenvolvida progressivamente. A gente tem que entender, porque a igreja naquele tempo, ela pregava o que nós chamamos de querigma, que era a proclamação do Evangelho, a vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Era um hino. As heresias iam aparecendo e eles combatendo. Quando nós lemos aqui, são 58 versículos, só no capítulo 15, Paulo combatendo as heresias, dizendo: Cristo ressuscitou e vive, eu vi ele, os apóstolos viram ele, essa é a razão da salvação de vocês. Porque senão o que eu estou pregando é vã, não vale nada. 58 versículos para combater. A mesma coisa quando surge a doutrina da justificação pela fé. A igreja dos Gálatas tinha um grupo de hereges lá no meio dizendo: não, para nós sermos salvos, nós precisamos o quê? Obedecer à lei de Moisés. Aí Paulo disse: não, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. As cartas foram escritas de acordo com a necessidade da igreja. Depois o cânon foi formado. É isso. Havia várias heresias dentro da igreja. E o que é que ele faz? Ele combate a heresia. Então o querigma da igreja era morte e ressurreição de Cristo. E é isso que nós temos que pregar. Era isso que eles celebravam. É isso que nós estamos celebrando hoje, a Páscoa, morte e ressurreição, cruz vazia. A pregação, ela está aqui porque ela é o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo não é uma escada para você subir na vida, mas é a cruz de Cristo, onde Ele derramou todo o seu sangue por você. É a cruz de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo é central na doutrina da igreja.
Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a pregação dos apóstolos seria vã. Era uma doutrina periférica, essa doutrina da ressurreição dos mortos, sem significado, mas ela é central no coração do cristianismo. Central no coração do cristianismo. Por isso ele diz no verso 14: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. O que é que adianta nós sairmos e evangelizarmos? Não vale nada. Não vale nada. A base cristã, quando ele diz aqui, essa palavrinha é vã, a palavrinha significa inútil, sem razão, sem objetivo, vazia a nossa pregação. A nossa pregação, ele está dizendo, não serve para nada, mas ele ressuscitou e vive, está no meio da sua igreja. Por isso que Paulo repete o se diversas vezes, só nessa pericopezinha aqui, se não ressuscitou, se não ressuscitou. Nós temos que lembrar que a base da fé cristã é a ressurreição corporal e literal de Jesus Cristo. Diferente dos judeus, olha aí onde está a diferença. Eles têm a mesma Bíblia da gente, do Antigo Testamento, mas eles não acreditam que Jesus já veio, que Jesus já morreu, ressuscitou e vive. Aí está a diferença entre judeus e cristãos. Nós cremos num Cristo vivo, e é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia diz, e é nisso que nós cremos, e é isso que a pregação da igreja está centrada: vinda, vida, morte, ressurreição, ascensão e volta. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará em poder, majestade e glória para buscar a sua igreja. Terceira consequência, ainda no versículo 14, se Cristo não tivesse ressuscitado, primeiro ele diz, era vã a nossa pregação. Aí ele vai mais longe, ele vai dizer, e vã a nossa fé. É vã. A fé que nós temos é inútil. A fé que nós temos não serve para nada. Se ele não tiver ressuscitado, eu não preciso ter fé. E a nossa fé é nossa esperança. A esperança não só aqui e agora, mas uma esperança do futuro, uma esperança da eternidade juntamente com ele, porque ele ressuscitou e ele vive, está no meio da sua igreja agora, nesse momento espiritualmente, mas voltará em glória, majestade e poder. Mas você pode me fazer uma pergunta: pastor, a Bíblia não diz que eu tenho que crer para ser salvo em Jesus Cristo? Sim, isso é verdade. Você tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas a sua fé é vã se Cristo não tiver ressuscitado dos mortos, porque você está adorando um Deus normal. Você está adorando um homem que está morto e não um Deus vivo. Por isso é completa a pregação. Ele morreu, mas ressuscitou. Porque senão Jesus ainda estaria enterrado lá em Jerusalém. Quem teria morrido era um homem comum, mas ele está vivo e vive por toda a eternidade. Tudo isso é a confirmação de Deus, que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. Então nós podemos falar com base nisso aqui, a morte e a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo, sem a ressurreição não há salvação. A ressurreição de Cristo valida a sua morte. É isso. Aonde é que está isso, pastor? Vamos voltar um pouquinho aí para Romanos. Romanos 10. Olha o que é que Paulo diz. Romanos 10, 9 e 10. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem. Romanos 10, 9 e 10. Amém? A palavra de Deus diz assim,
se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer e confessar que Ele ressuscitou. Aí ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então não é só crer, é crer e confessar que Ele ressuscitou dos mortos. As duas coisas andam juntas, de mão dadas. Crer e confessar que Ele ressuscitou dos mortos. Porque senão, se Ele não tivesse ressuscitado, Ele tinha recebido o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. E Ele não teria morrido para todo aquele que nele crê. E Ele não teria ressuscitado para todo aquele que nele crê, porque Ele estaria ainda morto. A ressurreição de Cristo valida a sua morte. Por quê? Porque através da sua morte e ressurreição, a sua justiça é imputada sobre todo aquele que nele crê. A justiça de Cristo é colocada sobre os seus filhos. E agora Deus não olha mais para você, mas olha pelo que Cristo fez por você em sua morte e ressurreição. É por isso, mostra que Cristo é o Redentor. Como é que eu sei de tudo isso, pastor? Porque Ele ressuscitou e vive, porque a Bíblia nos fala tudo isso, porque Ele tem todo o poder e autoridade sobre o mundo, sobre o inferno e sobre a morte. É por isso que nós sabemos. A quarta consequência daqueles que não creem em Cristo Jesus está aí, no verso 15 a 16. Nós estamos sendo falsas testemunhas. Isso é forte. Olha o que é que ele diz, verso 15. Voltemos lá para 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, verso 15, ele diz assim: além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo isso, nós somos falsas testemunhas, nós estamos testemunhando contra o próprio Deus. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Qual é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque nós estamos testemunhando. Lá em 2 Timóteo vai dizer que nós temos Deus e Jesus como testemunhas. E nós temos que ter muito cuidado, porque um falso testemunho, uma mentira, pode destruir uma família. Um falso testemunho pode destruir um casamento. Um falso testemunho pode abalar uma igreja. Um falso testemunho pode trazer uma depressão para uma pessoa. Uma mentira colocada em cima de uma pessoa já trouxe vários e vários suicídios. Cuidado com o que você está falando. Cuidado na hora de você passar uma história adiante. Verifique se é verdadeira. Falso testemunho, aquele que profere mentiras sabendo que é mentira em forma de verdade. Falsas acusações. Aqui está incluso contendas, fofoca e fuxico dentro da igreja. Você está sendo uma falsa testemunha, não só diante dos homens, mas você está dando falso testemunho diante de Deus. Cuidado quando se levantar contra o irmão. Falsa testemunha é alguém que afirma que é verdade o que é falso. É o mentiroso que quer iludir as pessoas. Falso testemunho. Eles dizem que presenciaram sem ter presenciado. Eles dizem que ouviram sem ter ouvido nada. E eles falam sem controle na língua, diferentemente do que é ser discípulo de Cristo.
do que era ser apóstolo nesse tempo. Por isso que não existe mais apóstolo hoje, porque os apóstolos daquela época, os 12 mais Paulo, tinha que ver Cristo, andar com Cristo e ver a ressurreição de Cristo. E hoje nós, como testemunhas, nós pregamos o que a Bíblia diz. Nós somos as testemunhas fiéis. Olha aqui, e serão minhas testemunhas no poder do Espírito Santo, não dando falso testemunho diante de Deus, mas sendo testemunhas do amor de Deus, testemunha do que Cristo fez pelo mundo. E nós conhecemos a árvore pelo quê? Pelo fruto. Não adianta só falar, não, até papagaio fala, é falar e fazer, e ter vontade de fazer, e fazer com prazer. Nós somos, não o que as pessoas pensam que nós somos, mas nós somos o que a Bíblia diz o que nós somos. Não se preocupe com o que os outros vão dizer de você. Continue sendo uma testemunha fiel de Cristo aqui na terra, uma testemunha viva de Cristo aqui na terra. Nós somos, não o que as pessoas pensam que nós somos, mas nós somos o que a Bíblia diz o que nós somos. E nós somos filhos de Deus, nós somos testemunhas de Deus, e continuaremos testemunhando, para que vidas sejam resgatadas do império das trevas. Porque se Cristo não tivesse resgatado, seria a maior mentira do mundo. 2000 anos de mentira, já pensou? 2000 anos de mentira, a Bíblia não serviria para nada. Mas Paulo viu ele, Mateus viu ele, João viu ele. João disse: eu vi ele, eu coabitei com ele, eu vi, ele coabitou junto conosco, viveu junto conosco, esteve conosco, comeu conosco, ele ressuscitou, ele vive. Seria a maior mentira do mundo se Deus não tivesse ressuscitado Jesus Cristo. Quinta consequência, versículo 17, olha o que ele diz, a parte B: e se Cristo não ressuscitou, ele volta e repete novamente: é vã a nossa fé. Aí a quinta consequência ele diz: é vã a nossa fé, a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em nossos pecados, e o salário do pecado é a morte. E nós iríamos para onde se nós permanecessem em nossos pecados? Para o... É essa a consequência daqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, daqueles que não acreditam em Cristo. A implicação da vida do cristão é a ressurreição de Cristo. É que Cristo ofereceu Jesus Cristo como sacrifício, como libação, para expiação completa dos nossos pecados, para nos livrar da culpa e da condenação do pecado. Essa é a razão. Então, se eu creio em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, eu estou livre do pecado. Mas se Cristo não ressuscitou, eu estou com os meus pecados, e o salário do pecado é a morte. Mas eu creio na sua morte e ressurreição. Eu creio que um dia eu estarei face a face com Ele no paraíso. Eu creio que os meus pecados foram perdoados. Eu creio que um dia estarei face a face com Ele. Mas aqueles que não creram, e aqueles que não crerão na sua morte e ressurreição, para onde eles vão? Para o inferno. E eles vão sofrer eternamente, pagando os seus pecados eternamente. Se Cristo não ressuscitou, Ele está enterrado em algum lugar lá em Jerusalém. Mas se Ele ressuscitou, é porque Ele vive e está no nosso meio. A morte dele não foi banal, não. A morte dele não foi banal, não. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Por isso nós cremos nessa palavra, que Ele pagou completamente o preço dos nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos entrar no céu. Mas ele diz aqui, no verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé,
e ainda permanecem em seus pecados. Aqueles que não crêem, eles permanecem em seus pecados. E essa dívida do pecado, ela é impagável, ela é inegociável. Inegociável. Ninguém consegue fazer o que é bom. Se nós vivemos com os nossos pecados, o salário do pecado é a morte. E você continuará a pecar, continuará a pecar, continuará a pecar. Se Cristo não ressuscitou, ainda vocês permanecem em seus pecados. E o que é que nós podemos fazer se permanecermos em nossos pecados? Estamos perdidos, não há esperança. No que nós cantamos hoje aqui, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Se Ele não ressuscitou, nós mantemos os nossos pecados sobre nós, diferentemente que Ele já venceu poderosamente, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno, venceu o diabo, e nós vencemos juntamente com Ele. E nós vencemos juntamente com Ele. Infelizmente, meus amados irmãos, nós estamos vivendo num mundo que eles não têm noção do que é o pecado. O mundo, ele vive naturalmente com o pecado. Eles estão anestesiados. É uma vida desenfreada, sexo ilícito, drogas, bebidas, o prazer por prazer, a idolatria. O coração do homem sem Cristo é uma fábrica de ídolos. E as pessoas não entendem que esse Deus que é amor, Ele é um Deus justo, e que naquele grande dia Ele cobrará no seu grande tribunal. E o pior é que nós sabemos para onde é que eles vão: para o inferno, para o sofrimento eterno, sem pausa, sem remissão, sem descanso, um lugar de angústia, dor, depressão, amargura. E às vezes nós nos sentimos abatidos. Eu fico abatido às vezes em casa, meus irmãos, porque às vezes a gente lembra de um parente. Às vezes nós ficamos abatidos, lembramos do marido, da esposa, dos filhos. Ficamos constrangidos, porque nós sabemos para onde eles estão caminhando. O nosso coração fica apertado. Eu já chorei e disse: Deus, tem misericórdia deles, porque eu não posso fazer nada, eu já preguei a palavra. Eu peço só misericórdia e digo: Senhor, sopra, Senhor, o Teu Espírito Santo para que chegue até eles. Tem de misericórdia da vida deles, porque eu sei para onde é que eles estão caminhando. Nós sabemos para onde eles estão caminhando, e nós ficamos abatidos, porque nós sabemos que eles estão negando o Deus que ressuscitou dos mortos e vive. Essa é a verdade. Sexta consequência, verso 18. Verso 18, ele diz: e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Todo aquele povo que morreu crendo que Cristo ressuscitou dos mortos e é o Rei da glória, todos eles estão perdidos. Aí a gente lembra dos mártires, né? Tiago, morto a fio de espada. João Batista, a cabeça foi entregue no prato. Estevão foi apedrejado e viu Jesus, viu a glória de Deus. Então todos esses que já morreram estão perdidos, se não crermos na ressurreição dos mortos. Nós lembramos da época do império de Nero, o império romano, onde ele pegava os mártires e ele colocava numa tocha de fogo tocava fogo nos cristãos para iluminar o seu jardim. Aqueles homens e mulheres que foram jogados nas arenas para morrer martirizados, queimados vivos, tudo isso foi inútil, tudo isso foi em vão. Se não crermos na ressurreição dos mortos, tudo isso é em vão. Não há salvação para os que não acreditam em Cristo Jesus.
não há salvação, e a morte dele não foi vã. Paulo finaliza no verso 19, dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo termina com exortação, nos exortando: se a nossa esperança está ligada a essa terra, nós somos os piores pecadores do mundo, os mais miseráveis desse mundo. Se nós só pensamos nas coisas aqui dessa terra, nas coisas materiais, nas coisas passageiras, nas coisas temporais, nós somos os piores pecadores do mundo, os mais miseráveis e infelizes. Nós estamos nos apegando no temporal, em vez de olhar o espiritual e eterno. É isso que Paulo está dizendo: olhe para Cristo, olhe para o céu, Ele ressuscitou e vive. É o que Ele fez por vocês na cruz do Calvário. Porque senão, se nós nos limitarmos às coisas daqui, nós somos dignos, sabe de quê? Seremos dignos, sabe de quê? De frustração. Porque os homens nos frustrarão, o meio nos frustrarão por causa do pecado. Nós seremos o quê? Dignos, sabe de quê? De decepções, porque nós vamos ser decepcionados. Pisou o pé lá fora, você vai ser decepcionado. Nós somos dignos disso, de frustração, de decepção. Nós seremos dignos, sabe de quê? Se nós vivermos pelas coisas desse mundo, nós somos dignos de desilusões. Nós seremos desiludidos ao pisar o pé fora aí. Nós seremos dignos, sabe de quê? De fracasso espiritual, porque você está limitado, olhando para o raso, e Deus lhe chamando para você mergulhar. Venha, meu filho, venha, filho meu, venha, filho meu. Ele está lhe chamando para águas profundas, não águas rasas, mas águas profundas. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. A primeira é um testemunho. Tem a missionária Edmeia. Depois vocês acompanham ela no Instagram, tá? Ela está pregando nas igrejas batistas aí, nas igrejas presbiterianas. É uma grande mulher de Deus. Ela estava em Salvador e eu assisti a entrevista dela. E depois ela deu outra entrevista. Ela estava lá na igreja IBAN. É a igreja que Tomás congrega lá. E essa missionária Edmeia, ela é fruto de um relacionamento de uma vez, de uma prostituição da sua mãe. Ela é uma grande mulher, uma missionária, já viajou o país todo, o mundo todo. E a missionária Edmeia, contando o testemunho dela, ela vive hoje no Morro Santa Marta, lá no Rio de Janeiro, onde ela tem um projeto das Duas Marias. E a missionária Edmeia se encontrou com uma mãe que tinha um filho que teve HIV, por causa de um relacionamento ilícito. E nós sabemos esse tipo de relacionamento. E essa criança estava com HIV, um jovem, um adolescente com HIV. E ela contou que aquele jovem, aquele adolescente, era só couro e osso. Ela não conseguia distinguir o que era couro e o que era osso. E as dores daquele adolescente, a gente sabe que a morte pelo HIV começa a sentir dores, porque os órgãos começam a falecer. E ela pegava a sua Bíblia, ele não deixava ela entrar na casa. E a mãe disse, eu fico de fora, o quarto dela aí, eu vou orar daqui. E ela começou a orar pelaquela criança. E ela começou a orar pelaquela criança, Aí ela disse, eu não vou mais orar não, eu vou agora ler a Bíblia. Aí começou a abrir e ler a Bíblia para aquela criança. E as dores dela começou a aumentar. E ela é uma mulher muito influente. E passou um mês e a criança praticamente morta. Ela disse que quando colocava o olho na frecha, via, só tinha olhos, praticamente couro e osso naquela criança. E
ela saiu certa feita de lá, depois que leu a palavra, e foi caminhando, subindo o morro da Santa Marta. Quando chegou lá, ela viu uma criança vendendo caqui, e ela disse: quanto é o caqui? O menino disse: é R$10 uma caixinha. Ela disse: não, está caro demais. O menino disse: eu vou lhe entregar as duas pelos 10. Ela disse que deu os R$10, foi em casa, lavou os caquis e disse: eu vou levar esses caquis para essa criança, porque para ver se ele come alguma coisa, para ver se ele prolonga os dias de vida dele. E era só couro e osso, praticamente morto naquela cama. E ela voltou, primeira vez, e viu a criança. Quando ela entrou, que viu a criança, ela disse: eu trouxe os caqui para você. E deu o primeiro caqui ao menino. O menino comeu o primeiro, o menino comeu o segundo caqui, o menino comeu o terceiro caqui, o menino comeu o quarto caqui, comeu 4. E depois limpou a boca e disse para ela: ele vive, ele vive, ele vive, ele ressuscitou. Ele disse, isso era 2 horas da tarde, ele entregou a vida a Jesus a ela ali naquele momento. Ele já tinha ouvido a palavra, só que ele disse que desafiou Cristo, disse: Cristo, eu vou acreditar, se você verdadeiramente existe, meu último pedido é comer um caqui. E ela chega com 2 caixas de caqui e ele diz: ele vive e reina para todo sempre. É Ele, esse Deus Todo-Poderoso, que faz conforme a sua vontade e o seu querer. Ele é Deus, o Deus de milagres. E quando foi 6 horas da noite, o menino morreu. E ela disse: mas ele ressuscitará naquele grande dia, porque ele morreu com Cristo e ele ressuscitará juntamente com ele. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Deus. Acompanhe ela, a missionária, grande mulher de Deus, grande mulher de Deus, grande mulher de Deus. E ela diz logo, a primeira pergunta do pastor Abraão foi: missionária de Mé, existe pastor? Ela disse: não. Eu disse: essa é batista, e o pé roxo. Não existe. E eu termino com algumas para a gente pensar. O cristianismo está alicerçado nisso. É a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição dele foi consumada. São verdades absolutas: morte, ressurreição, ascensão. E ele voltará e buscará, e aquele menino será ressuscitado juntamente com ele. Milagres acontecem, nós cremos nos milagres. O maior milagre é o milagre da ressurreição. O corpo, naquele grande dia, o nosso corpo será transformado, os túmulos serão levantados, a nossa alma será encontrada com o nosso corpo, e nós herdaremos o céu juntamente com Cristo. Eu creio que nessa noite, que você creia na vinda, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e que você possa dizer como aquela criança: ele vive e reina. É sobre milagres, é sobre isso. E o milagre maior é transformar a vida de um pecador. Eu não sou obrigado a acreditar em nenhum milagre, porque até o diabo faz, mas nesses aqui eu acredito. Nesses que estão aqui eu acredito, porque Ele é Deus. Para você que não é crente ainda, a sua esperança está em Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo, no que Ele fez por você na cruz. Cruz vazia, na sua morte, ressurreição e ascensão. Todo o seu sangue foi vertido, derramado para perdão de pecados. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E o chamado nessa noite é que você se arrependa, creia que Ele ressuscitou e vive, e é um Deus de vivos e não de mortos. E você está tendo mais uma oportunidade. Talvez você não tenha oportunidade como aquele menino teve. Talvez você perca a sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Nós vimos aqui, Deus é soberano na salvação, em Romanos 9.
Mas em Romanos 10 ele diz: se confessares com a tua boca e crer com o teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. O arrependimento, confissão, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Mais uma noite você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, e você entregar a sua vida a esse Deus vivo, crucificado, mas vivo, que verteu o seu sangue por você na cruz do Calvário. Que você entenda o poder dessa palavra, que seja uma palavra de encorajamento para você sair daqui encorajado nesse primeiro dia da semana, abastecido, porque amanhã é um novo dia e as coisas vão aparecer. É isso, é isso. Eu vou convidar a irmã Giliardi para entoar um hino. Em seguida nós oramos e vamos nos alimentar lá em cima, tá? Tem cantina. Vamos entoar um hino, Ministério de Louvor Giliardi, e ainda tem a participação especial de Jamila aqui na batera hoje. O negócio é especial hoje, é. Aleluia. Ele ressuscitou, amém? E a notícia maravilhosa é que Ele está aqui. Fica de pé. Até estremecer.
sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Adora Ele nessa noite. Você crê que Ele está vivo? Nós te adoramos, Senhor. Te louvamos nessa noite, Jesus. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu por mim. Ele venceu por nós. Amém. Amém. A igreja Agradeço a pode oportunidade em nome de Jesus. A igreja pode sentar para a gente orar. Pastor, como é que eu faço para ir para o céu? Reconhecendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, confessando com a sua boca e crendo com o seu coração. Somente assim. Não há outro meio, não há outra solução se não for Cristo. Não perca a oportunidade que Deus te deu nessa noite, e você confessá-lo nessa noite como Senhor e Salvador, para que você possa ter a oportunidade como aquele menino no Morro de Santa Marta. A gente não sabe do dia de amanhã, mas o milagre maior já aconteceu, foi a ressurreição de Cristo. Só que Ele voltará em glória, poder e majestade. Deixa eu dar uma péssima notícia para você que ainda não reconheceu. Quando Ele voltará, não dará mais tempo. O tempo é agora, de conversão, de entrega do coração. Entrega do coração, você tem que confessá-lo. Confessá-lo. A nossa fé é pública. Se você sentiu esse desejo no coração, nessa noite, de reconhecê-lo, você tem essa oportunidade. Ou então que está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie. Eu quero me reconciliar, eu quero entregar minha vida a Jesus. É uma decisão que eu não posso tomar por você. Não posso. Se eu pudesse, você iria. Estava todo mundo no céu. Mas eu não posso tomar. Quem tem que tomar é você individualmente, com arrependimento e confissão de pecados. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, te bendizemos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, poderosa, porque o Senhor é um Deus de vivos, não de mortos, e o Senhor está vivo e vive e está no nosso meio. E um milagre maior aconteceu, ó Deus, que é o milagre da ressurreição. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, cumpriu cabalmente, totalmente a vontade do Pai, para nos resgatar de uma prisão onde eu nunca conseguiria pagar a minha dívida. Era uma dívida impagável, mas Ele pagou por mim na cruz do Calvário. A cruz de Cristo, a maior demonstração de amor que o mundo já viu, mas cruz vazia, porque num dia como hoje, num domingo, Ele ressuscitou e vive,
está entronizado, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Conduz as nossas vidas, conduz a nossa história, sustenta em nossas mãos, ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Vai de encontro, ó Deus, àqueles que ainda não tomaram uma decisão de confessar verdadeiramente com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou e vive, para que eles possam ter esse prazer que nós tivemos, aquele prazer que aquele menino teve, ó Deus Todo-Poderoso, no último momento de vida dele, mas ele já tinha tido um encontro com o Senhor, e o Senhor abriu os olhos dele, e ele te confessou publicamente que o Senhor reina, que o Senhor vive. Ó Deus, cuida, ó Deus, da tua igreja, daqueles que estão com algum problema, daqueles que estão enlutados. Vai de encontro, ó Deus, a eles, fortalecendo, renovando as nossas forças, nos fortalecendo nessa caminhada do dia a dia, porque nós sabemos, ó Deus, que em breve o Senhor voltará, e a tua igreja já está preparada. A tua igreja continuará, ó Deus, militando, pregando e anunciando as boas novas de salvação, sendo a igreja, ó Deus, que ensina a tua palavra e que vive por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.